Voltando a falar com o Wesley trouxe informação pra gente da Estela, que é a namorada do Bruno, chorou na entrevista. Nós trouxemos a entrevista da irmã, exclusiva pra você, e agora o Wesley falou com o delegado. Wesley, qual que é o entendimento da polícia? Legítima defesa ou foi realmente um homicídio qualificado, como falou o delegado pela primeira vez, hein? Neste momento, a Polícia Civil não trabalha com a possibilidade de legítima defesa. Segundo o delegado André Garcia, que é o responsável pelo inquérito, provavelmente esse homem que foi preso, o Aguinaldo, deve responder então pelos crimes de homicídio qualificado. Inclusive, viu, Parra, o inquérito da polícia vai para o Ministério Público, que analisa esse inquérito e oferece ou não denúncia contra ele. Ressalto que ele está preso preventivamente. Vamos ouvir o delegado André Garcia, que já está apurando esse caso. O autor desse disparo fugiu, nós identificamos que se tratava de um vizinho. Na segunda-feira ele se apresentou aqui na delegacia e, como não estava mais em situação flagrancial, também não havia um mandado de prisão expedido contra ele, ele foi ouvido e liberado. Ocorre que naquela oportunidade eu já havia representado pelo decreto de prisão preventiva dele e esse mandado foi expedido na quarta-feira, então nós o localizamos e o prendemos. A Polícia Militar esteve no local logo em seguida, o autor fugiu. Na casa, os policiais militares encontraram uma calibre 12, mas não foi a arma utilizada no crime. A arma utilizada no crime foi uma pistola calibre 380 que nós apreendemos, a Polícia Civil apreendeu na segunda-feira. Durante o seu interrogatório, ele me contou que agiu em legítima defesa, porque, segundo ele, estava em casa, ouviu barulho no telhado da casa dele, saiu para fora já com a arma na mão e teria visto um indivíduo tentando pular o muro. E nesse momento ele efetuou um disparo, segundo ele não teve a intenção de matar, de atingir, mas ele acreditou que se tratava de um ladrão. No entanto, essa versão ela não é corroborada por nenhum outro elemento informativo constante nos autos de inquérito policial, ao contrário. Tudo que nós temos vai exatamente no encontro disso. Não foi isso que aconteceu. As testemunhas me disseram que em momento algum a vítima tentou pular, que não tinha o porquê desse autor dos disparos acreditar que estava havendo um assalto, alguém que estava tentando pular na casa dele. E ele sabia que ali na casa ao lado estava havendo uma confraternização. E que talvez isso tenha, de certa forma, o irritado. Então isso caracteriza, ao meu ver, a futilidade da motivação. Ele se sentiu irritado por aquelas pessoas que estavam ali e por isso agiu dessa forma. E a outra qualificadora, que também é muito visível, é a impossibilidade de defesa da vítima. O Código Penal prevê essa qualificadora e ali fica evidenciado que a vítima não teve possibilidade alguma de se defender. Tão logo ele estica um pouco mais o pescoço para ver ali por cima do muro, ele é alvejado na face e morre. Nós apreendemos na casa dele diversos cartuchos deflagrados. E as oitivas colhidas no decorrer do inquérito policial também dão conta de que ele tinha por costume fazer isso. Era rotineiro os vizinhos escutarem ele efetuando disparos de arma de fogo a partir da própria casa dele, ali do quintal da casa dele. Então não é a informação que eu trago, não é achismo, é o que o delegado que está investigando o caso fala. No entendimento do delegado, não houve legítima defesa. Não houve legítima defesa. O delegado entende que ele estaria irritado com o fato de estar tendo uma confraternização do lado da casa dele. O Wesley falou que os familiares contaram que não tinha música, não tinha som, não estava com som alto nem nada assim. E que ele tinha o costume de praticar, de atirar para cima. E que acabou atirando na cabeça do Bruno. Não foi com a calibre 12, foi com a pistola 380 que foi apreendida também. Os advogados estão aí atuando nesse caso, Wesley. A gente trouxe aqui informação da defesa dizendo que eles alegam que foi legítima defesa. E que o Aguinaldo, que fez o disparo, é uma pessoa ilibada, uma pessoa bem conceituada na cidade, pessoa de família que não tinha intenção de tirar a vida apenas de praticar legítima defesa. Agora, os advogados de acusação, como é que eles trabalham, Wesley? O doutor Lucas Eduardo Cardoso, aliás, que representa a família, então, do Bruno, ou seja, atua como assistente de acusação. Para ele também não houve legítima defesa, essa é a visão do advogado que atua como assistente de acusação, e ele disse que vai lutar até o final
para que o Aguinaldo seja levado ao tribunal do júri, que ele responda então pelo crime de homicídio. Nós vamos ouvir agora também o advogado e ressalto, Parra, que hoje pela manhã o delegado André Garcia voltou até a casa, né, foi realizar novas análises por ali. Os investigadores também estão ouvindo os vizinhos, vão ouvir os familiares, por exemplo, a Estela e também a irmã do Bruno foram conversar com o delegado poucos minutos depois que conversaram com a gente. Então, neste momento, a polícia está trabalhando aqui em Apucarana e deve concluir o inquérito nos próximos dias. Deve ouvir, então, essas testemunhas e também aguarda os laudos da perícia. Nós vamos ouvir agora o advogado que atua como assistente de acusação. Qual é a visão dele sobre o caso? Vamos ouvir. Todas as provas que foram colhidas durante o inquérito policial, elas colaboram muito em relação ao homicídio qualificado e, inclusive, triplamente qualificado, né? Essa questão de legítima defesa, inclusive sustentada em questão do Bruno ter tentado olhar o que estava acontecendo do outro lado, ela não se justifica. Mesmo que fosse isso, a questão de apenas olhar por cima do muro não justificaria uma legítima defesa. O tiro, ele, pelas provas colhidas, obviamente, ele foi intencional naquele momento e justamente o motivo ali dele era que fosse acertado o proprietário da residência. Nós vamos trabalhar de forma intensa, trabalhar muito para que seja provado durante toda a instrução processual que houve sim dolo, o tiro foi efetuado de forma intencional e nós estamos diante de um réu confesso e o crime cometido, sem dúvidas, é um homicídio triplamente qualificado. Ô Parra, boa tarde. Na minha opinião, o Bruno foi imprudente, sim. Se já tinha ouvido tiros, ele não poderia se expor dessa maneira. Mas o assassino tem que pagar por esse crime, Parra.